Olá, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Veja bem, o salmista Davi, quando escreveu o Salmo de número 31, versículo de número 2, ele estava passando por uma grande perseguição na vida dele. Não foi uma perseguição qualquer, foi uma grande perseguição. Uma perseguição que eu posso falar e afirmar que foi a mais difícil para o rei Davi. Não foi o Golias e nem mesmo o rei Saul, mas seu próprio filho Absalão. Absalão, ele quis a própria morte do pai e sabia que dentro da própria casa, no nosso meio familiar, tem pessoas querendo a sua destruição. Você mesmo pode se identificar, você mesmo pode falar bem assim: irmão, eu estou passando por isso. E como que eu faço para sair disso? Veja bem, Salmo 31, versículo 2 fala bem assim: ouve-me e salva-me agora. Peço que seja uma rocha de abrigo, uma defesa para a minha salvação. Você tem esse respaldo hoje. Pede Deus para ser uma rocha para você. O salmista Davi escreveu: ouve, mas também age em meu favor. Faça a tua justiça. O salmista Davi nunca clamou a Deus a não ser pela justiça, porque a justiça envolve amor, envolve paz, envolve tudo de Deus. Deus, se você pegar um gráfico e fazer um parâmetro, a graça, o amor, a justiça de Deus é por igual. Por isso que fala bem assim: Deus é imutável, Ele é o que? Ele não muda e Ele é constante nas decisões que Ele já escreveu na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Então, mas o mais interessante ainda desse Salmo 31, que ele foi citado por Jesus Cristo na cruz e foi citado por Estevão nos momentos finais da vida dele. Fala bem assim no versículo 5: nas tuas mãos entrego a minha vida, o meu espírito. Quando o salmista Davi escreveu: nas tuas mãos entrego o meu espírito, Davi estava falando bem assim: nas tuas mãos, Deus, eu entrego as minhas preocupações, as minhas perseguições, eu entrego as minhas aflições, as minhas enfermidades, as minhas dores. Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo de número 46, nos momentos finais de Jesus falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão, no capítulo de número 7, versículo 59, fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Romanos capítulo 8 fala, conjecturando, não está nessa sequência, o que pode separar do amor de Deus? Vamos conjecturar: a fome, a morte, a nudez, o frio. Nada pode separar a gente do amor de Deus. Então essa dor, essa enfermidade, essa preocupação, essa perseguição não pode afastar você do amor de Deus. Mas por muitas das vezes você está pegando isso e afastando de Deus. E cada vez mais você está se distanciando de Deus e as aflições estão ficando muito mais difícil para você. Sabe por que está difícil para você? Porque você parou no tempo, você parou de confiar em Deus. Fé é a palavra emuná, é confiar na fidelidade de Deus. Então confia em Deus. Acredita que Deus, Ele pode fazer tudo que você pensa e muito mais. Eu não sei a batalha que você está passando, a perseguição que você está passando, mas o Espírito Santo manda essa palavra para você. Faça de Deus a sua rocha. Faça de Deus um lugar de refúgio, um lugar de descanso. E aí, meu irmão, nada vai dar errado. Faça como Jesus, faça como Estevão. A Bíblia fala que nós temos que ser imitador de Jesus. Estevão, ele foi um grande imitador de Jesus. Eu gosto muito da história de Estevão, porque Estevão, ele como eu, como você, como, vamos dizer assim, personagens, não, pessoas da Bíblia. São pessoas que foram passando as mesmas dificuldades, as mesmas aflições que nós passamos no nosso dia de hoje, mas são pessoas vitoriosas, são pessoas que perseveraram, são pessoas que confiou na fidelidade de Deus, que é o emuná, que é a fé. Hoje o propósito que o Espírito Santo traz para a gente é no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6, fala bem assim: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então veja bem, quando o Espírito Santo falou bem assim, que foi postado lá no História, você é filho de Jó ou filho de Deus? O interessante é que a Bíblia fala que Jó era o mais rico daquela época.
Então, os filhos de Jó confiavam plenamente na autossuficiência do pai dele. Confiava nas orações do pai dele. Confiava no sacrifício que o pai deles fazia por eles. Eles mesmos não estavam nem aí. Entanto que o diabo foi lá e tocou na vida deles. Quando falamos de eles festejavam, como a palavra estava falando, que eles estavam festejando dentro da casa e os 10 filhos de Jó morreram, num vento oriental que foi o próprio diabo que trouxe, a casa caiu para eles. E cedo ou mais tarde, essas pessoas que confiam que são filhos de Jó, a casa também vai cair. Por muitas das vezes você é filho de crente, mas você não é crente. Por muitas das vezes você é casado com um crente, mas você não é crente. Você envolve com crentes, mas você não é crente. Então, cedo ou mais tarde, da mesma forma que a casa caiu para os filhos de Jó, vai cair para você também. É pesada a palavra? É, mas você estão só confiando nas orações das pessoas. Os filhos de Jó se achavam suficiente que o pai sacrificava para eles, que o pai orava por eles. Entanto que a palavra fala que Jó sacrificava para os seus filhos. Por que Jó sacrificava? Porque Jó conhecia os filhos deles. Porque podemos conjecturar e podemos imaginar que os filhos de Jó não eram, vamos dizer assim, flor que se cheirava. Era difícil. Entanto que a palavra fala que eles estavam em uma festa. Quantas festas que o diabo está entregando nas suas mãos? Quantos banquetes que o diabo está colocando na sua vida? Por muitas das vezes, são banquetes de quê? Banquetes de prazeres. O que é prazer? Bebidas, drogas, sexo e muitas outras coisas que o diabo está colocando de bandeja para você. E você está fazendo o quê? Se lambuzando. Então, o que a palavra fala bem assim, se é limpo, se limpe mais. Se é sujo, se suje mais. Por isso que os filhos de Jó morreram. Por isso que os filhos de Jó, Satanás, que é o próprio diabo, foi lá e tocou na vida deles. Mas o interessante é que a Bíblia fala bem assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus é como está falando no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 10 até o 12, que fala bem assim, Jesus Cristo veio para os deles, mas os deles não quis receber eles. Mas deu o direito para mim e para você receber Jesus Cristo e ser chamados filhos de Deus. Você que recebeu Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, o diabo não toca. Porque o diabo, da mesma forma que foi lá pedir para tocar nos bens, na vida, na finança de Jó, ele foi lá e tocou. Mas Deus falou com ele, não toca na vida deles. Mas por que não falou na vida dos filhos deles? Porque a vida dos filhos deles era a vida que o diabo mesmo estava colocando um banquete para eles. E assim, são muitas pessoas que estão participando do banquete dos filhos de Jó. Então, você é filho de Deus ou filho de Jó? Você sendo um filho de Deus, você tem muitos benefícios. O diabo não toca em você. Já é um dos melhores benefícios que a gente temos. Porque o nosso adversário, o nosso perseguidor, ele não vai tocar em você. Porque você é filho de Deus. Porque você confia na fidelidade de Deus. Então eu convido você hoje para se tornar um filho de Deus. Não filho de Jó. Não filho do mundo. Não filho dos prazeres. Da mesma forma que o diabo tocou na vida dos filhos de Jó, o diabo toca na vida dessas pessoas. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. São 3 propósitos que o diabo tem. E o diabo ele não muda isso. O diabo ele não tem dó, não tem piedade. Se você é bonito, se você é feio, se você é pobre, se você mora na favela, se você mora debaixo da ponte, o diabo não está nem aí. O diabo ele não tem dó. O diabo ele se faz até mesmo de bonzinho, porque a palavra fala que ele se transforma em anjo de luz. Quando falamos de luz, falamos de bondade, falamos de quê? De maravilhas. Assim as pessoas hoje se enganam, se iludem e vai a buscar o quê? Vamos dizer assim, a macumba literalmente. E fala bem assim, não, mas ali é só coisa dos bens, é isso e aquilo, é mesa branca, é não sei o que e tal. Eu também, a minha família também já foi, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, são espíritas. E eu, por muitas vezes, por muito tempo, acreditei nisso. Mas a partir do momento que eu escutei a palavra do Senhor, porque a Bíblia fala
é por ouvir. E o ouvir a gente vai ser liberto. E da mesma forma que eu fui liberto ouvindo a palavra do Senhor, hoje o Espírito Santo traz para você também. Não seja um filho de Jó, mas seja sim um filho de Deus. Quais são os benefícios de ser filho de Deus? O primeiro, Jesus Cristo lá no deserto levou o maná. O maná, ele vem com muitos outros benefícios. Aqui ó, proteção, livramento, que é o mesmo. Roupas, eles ficaram 40 anos durante o deserto, não gastou nada. Teve carne, que são os benefícios que Deus ele dá para mim e para você, não só o que a gente precisa, mas ele dá mais ainda, porque Deus tem prazer de ver a gente feliz. Então, a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, ele vem com livramento, ele vem com saúde, ele vem com paz, ele vem com felicidade, ele vem com alegria, porque alegria e felicidade são diferentes. Então, hoje eu convido você para ser filho de Deus, recebendo os benefícios que Deus tem para você. Uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida cheia de paz, uma vida cheia de saúde, uma vida que você vai plenamente desfrutar do melhor dessa terra, como fala em Isaías capítulo 1, versículo 19. Só que lá está falando bem assim, se quiser e se ouvir e obedecer, obedece hoje que o Espírito Santo está falando para você. Põe Deus como rochedo na sua vida, põe Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus hoje na pessoa do Espírito Santo na sua vida. E você, meu irmão, vai desfrutar dos melhores benefícios que a Bíblia tem para mim e para você. Receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Jesus está voltando. Você é filho de Deus ou você é filho de Jó? Fica essa pergunta para você. Amém? Jesus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.